Há muitos e muitos anos atrás, e ao mesmo tempo agora, num lugar muito longínquo, e ao mesmo tempo aqui, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos, subindo uma montanha íngreme, numa noite escura, e do céu surge uma voz: desmontem de suas montarias, desçam, pegam pedras, enchem suas sacolas, remontem e continuem viagem. E amanhã de manhã vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas. Colocaram nas sacolas, remontaram e continuaram viagem. Quando o dia amanheceu, tal qual a voz tinha dito, eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque com a luz do dia, quando olharam nas sacolas, não eram pedras, eram diamantes. E tristes, por que eu não peguei mais? Nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagina esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na Terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas. Ele contava histórias. Era uma vez um navio de alta prioridade porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor, ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. Eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. Eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete pro dono do navio: para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Com essa história do padre, Ricardo, que rezava uma missa todo dia e depois xingava o dia inteiro, e alguém chegou para ele e falou assim: eu não entendo, padre. Seu padre, o senhor reza a missa de manhã e xinga o dia inteiro. Eu falei: você já pensou se eu não rezasse a missa de manhã, o que aconteceria com o meu dia? Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google e provavelmente você não vai conseguir dormir. Pode escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no 4º ano ele não dá nada, no 5º ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala: mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No 2º ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No 3º ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No 4º ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no 5º ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Era uma vez um escritor que morava à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não dançava. O jovem estava jogando coisas no oceano. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o jovem respondeu: a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo
desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Meu jovem, diz o escritor, será que você não entende que existe centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia? Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer diferença nenhuma. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no mar, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e começou a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Uma vez no inferno, Lúcifer estava muito preocupado porque lá estava havendo uma recessão, estava faltando pecador. Lá também tem esse problema. Aí eles resolveram ter uma reunião de marketing para discutir uma estratégia para trazer mais pecadores para o inferno. Eles estavam discutindo e um capeta-chefe levantou a mão e falou assim: é muito simples, nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, ele vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo de evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse Lúcifer. Muito bom, mas eu quero escutar outro. Aí um outro capeta-chefe levantou a mão e disse: por que a gente não acaba com o amor próprio do ser humano? Ele não vai gostar de si mesmo, ele só vai olhar para o outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai cuidar da vida do outro, ele não vai cuidar da vida de si mesmo, ele não vai evoluir, recessão, ele vai terminar aqui. Muito bom, disse Lúcifer, mas eu quero escutar mais. Ele disse que um capetinha estagiário levantou a mão. Aí Lúcifer olhou para ele e disse: o que você quer? Só queria dar uma opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E o que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Só, ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar. Diz que o rosto do diabo se iluminou. Ele disse: é isso que nós vamos fazer. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu vizinho vai morrer antes de você, seu primo vai morrer antes de você, que seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você vai enganar a morte, não é verdade? Vai aparecer alguma coisa. Todos pensam assim. Se você pudesse conversar com o pessoal que mora, entre aspas, no cemitério, todo mundo lá ia reclamar que morreu antes da hora. Tinha tanta coisa para fazer e morreu. Não adianta nada você ser exposto a esse material, você ter todas essas ideias que você está tendo aí e não colocá-las em prática. Você tem que estabelecer quais são as prioridades na sua vida, colocá-las em prática.